Olá, meu nome é Nuno. Eu vou fazer aqui o registro da minha 72ª abraçagem. Vou produzir 20 litros de uma American Dark Wheat Ale. Nós utilizaremos na nossa abraçagem, além de 32 litros de água mineral, 1,5 kg de malte de trigo, 1 kg de malte Pale Ale, 450 gramas de malte Cristal 110, 200 gramas de aveia, 200 gramas de malte Carafa 1, 5 gramas do lúpulo Nuggets, 50 gramas do lúpulo Centennial, 200 gramas de mel e um frasco de levedura destilado American Ale. Para correção do perfil da nossa água, dessa vez nós estamos usando a ferramenta do Beersmith mesmo, tá? Então aqui o Beersmith 2, que é essa ferramenta perfil da água. Aqui o volume de água da mostura e o volume da água da lavagem são a mesma água, né? Então aqui a gente alimenta o perfil da água inicial, da mostura e da lavagem, e aqui o perfil de água que a gente deseja atingir. Eu peguei um padrão aqui do Beersmith que seria Brown Dry, tá certo? Que é o que a gente busca na nossa cerveja, uma cerveja marrom escura aí, um castanho escuro, seco. Aqui é o perfil que ele sugere. E aqui é o perfil que com as adições eu consegui chegar. A gente não consegue exatamente, né? Então aqui nosso objetivo era de 50, eu alcancei 53 de cálcio, 15 de magnésio, eu alcancei 16,1, o magnésio ali. O sódio 27, eu alcancei 32, o sulfato 99, eu alcancei 118, com as adições que eu fiz. O cloreto, a sugestão dele era de ficar em 45, eu alcancei 51,9. E 95 de bicarbonato, 92,2 ali de bicarbonato. As adições de sais aqui, ó, que a gente vai fazer. Tá certo? Então a única coisa que ele não faz em relação à planilha, a Easy Water, é de separar as adições na mostura e na lavagem dos grãos, mas aí a gente faz proporcional ou usa a própria Easy Water para fazer o cálculo dessa divisão. A nossa mostura nós trouxemos para aquecimento 12 litros de água mineral, que nós vamos elevar até os 55 graus, volume ao qual eu vou acrescentar aqui 1,5 gramas de sulfato de magnésio, 1,5 gramas de sulfato de cálcio, 1,5 grama de cloreto de sódio e meio grama de cloreto de cálcio, além de 1,2 ml de ácido lático. Então é sempre bom reforçar, né, que essas quantidades são ajustadas para a água que eu uso. Então aí, se você for fazer uma correção da sua água para fazer sua cerveja, provavelmente não serão essas quantidades que você vai usar, a não ser que você use exatamente a mesma água mineral que eu estou usando, entendeu? Então, com nossos 12 litros de água a 55 graus, eu desliguei a fonte de calor, desliguei a bomba e nós vamos arriar então os maltes moídos e a aveia em flocos. Nós vamos então esperar que os grãos absorverem o líquido, a cama de grãos assentar um pouquinho aqui no fundo falso. Então nós vamos religar a bomba e iniciar nosso controle de temperatura. Aqui só lembrando que eu não adicionei o malte torrado, o Carafa 1. Eu vou deixar para adicionar no final da mostura, quase já indo para o mash out, para evitar de conferir muita distringência do torrado ou conferir um sabor muito torrado, que não é a intenção dessa cerveja. Então é de conferir mais cor sem muito sabor
Então a gente vai adicionar o malte torrado só no final da mostura, certo? Vou ligar a bomba aqui, a gente vai conferir a temperatura, manter a 50 graus por 10 minutos. Depois da adição dos grãos, a temperatura baixou um pouco menos do que a gente esperava, chegou aqui a 51 graus. Nós vamos manter aqui por 10 minutos, contando 10 minutos desde a adição, né, dos grãos, e a gente vai subir para a temperatura de sacarificação, que nós vamos fazer a 65 graus. Eu estava um pouco receoso aqui de entupir o fundo falso por conta da grande quantidade de trigo maltado e de aveia que a gente usou, proporcional à quantidade de malte base, né? Mas está funcionando legal. Vou evitar de mexer aqui muito nessa cama de grãos, até porque são poucos grãos. Acredito que vai filtrar bem legal. Eu vou deixar bem quietinha essa cama de grãos aqui para evitar de entupir. E daqui a pouquinho a gente vai passar para a temperatura de sacarificação. Após 10 minutos a 51 graus, nós vamos iniciar o aquecimento da nossa mostura, então, até os 65 graus. A gente tenta sempre fazer uma subida lenta. Eu não sei se vocês percebem aqui, mas eu liguei um fogo bastante baixo. E a gente vai subindo essa temperatura lentamente. A velocidade sugerida de subida da temperatura é de cerca de 1 grau por minuto. Então a gente espera chegar então a nossa rampa de 65 graus daqui a uns 14 minutos, tentando subir bem lentamente a temperatura aí da mostura. Então, após o período de aquecimento, a nossa mostura atingiu aqui os 65 graus. Nós desligamos a fonte de calor e vamos manter nessa temperatura por 75 minutos. Então nós vamos passar, fazer o teste do iodo e passar para a etapa do mechal, se tiver todo o amido convertido. Para a lavagem dos grãos, nós trouxemos aqui para aquecimento 20 litros de água mineral. Nós vamos aquecer até os 78 graus. Nesse momento nós vamos fazer a adição de 2,5 gramas de sulfato de magnésio, 2,5 gramas de sulfato de cálcio, 2,5 gramas de cloreto de sódio, 0,8 gramas de cloreto de cálcio. Last but not least, o nosso ácido lático, 1,2 ml de ácido lático. Deixei aqui para dissolver os sais. Então, para reforçar mais uma vez, essas quantidades são para o ajuste da minha água, né? Então, se porventura alguém quiser fazer essa correção, provavelmente vai usar quantidades diferentes de sais para alcançar esse perfil que eu mostrei aqui anteriormente. Aqui, ó. Tá certo? Então isso aqui é a quantidade de cálcio que a gente vai alcançar, quantidade de magnésio, de sódio, de sulfato, de cloreto e o bicarbonato, tá certo? Em relação à lavagem dos grãos, a água da lavagem, também a planilha EasyWater não calcula isso, né? Então eu botei aqui o pH da mostura sem adição do ácido lático, e aqui a que a gente quer alcançar, na verdade fez 58, mas para lavagem a gente pode alcançar o 5,6. Se a gente fosse fazer 58 para a água da lavagem também, a gente tinha que alcançar 1,3 ml. Eu botei 1,2 porque eu busquei alcançar aqui 5,6. Então, para a água da lavagem, aqui a gente bota o volume da mostura e o volume da lavagem. Em relação à mostura, eu botei menos para a mostura porque o cálculo do que está aqui 1,9, porque o cálculo para a água da mostura, para
da mostura, eu usei esse volume de ácido lático. Então eu trabalho na verdade com as duas ferramentas, a do Beer Smith para calcular a correção então da água da lavagem dos grãos. Para o teste do iodo, nós coletamos então uma amostra do nosso mosto. Vamos acrescentar aqui uma gota de tintura de iodo 2%. A gente tem aqui um teste do iodo negativo. Nós vamos passar então para a etapa do mesh out. E nessa etapa nós vamos adicionar os nossos maltes torrados. Então, com a nossa mostura aquecendo para o mesh out, nós faremos a adição dos maltes torrados. Então, lembrando que essa adição mais tardia dos maltes torrados é para evitar a astringência que pode vir aí desse ingrediente. Então é um bom tempo de contato aqui do malte torrado com a mostura aqui para conferir a cor que a gente deseja. Então castanho escuro. Aqui após algum tempo de adição do carafão, a gente já percebe o mosto bastante escuro. Nas mangueiras aqui também a gente percebe que o mosto já escureceu bastante. Após o teste do iodo negativo, nós vamos iniciar a subida da temperatura da nossa mostura até os 78 graus. Nós vamos tentar fazer também um aquecimento gradual, tentar subir a temperatura em torno de 1 grau por minuto. E aqui, nossa água da lavagem dos grãos também terminando de aquecer. Nós vamos aquecer até os 78 graus também. Então, após o mesh out, nós iniciamos a transferência do nosso mosto filtrado aqui para a panela de fervura. Nós esperamos trazer cerca de 27 litros de mosto para fervura. E aqui nós temos o nosso processo de lavagem dos grãos. A gente mantém um nível constante aqui de água correndo sobre a cama de grãos, a mesma velocidade que o mosto filtrado está sendo drenado então para a panela de fervura. Nós temos o início da fervura. Nesse momento nós vamos fazer a adição de 5 gramas do lúpulo nugget para conferir o amargor, sabor aí com a nossa cerveja. Aqui a 15 minutos do final da fervura, fizemos a introdução do nosso resfriador inox aqui no mosto, chiller, para que já vá sanitizando o calor do mosto. Então aqui a 10 minutos do final da fervura, farei a adição de 15 gramas do lúpulo Centennial. Então aqui após 60 minutos de fervura nós vamos desligar a fonte de calor, passar para a etapa do resfriamento. Nós vamos abrir a fonte de água que passa por dentro do chiller. Vamos realizar o whirlpool e nesse momento nós vamos fazer a adição de 200 gramas de mel. Logo após o whirlpool, a temperatura da nossa mostura já baixou aqui para os 80 graus. Nós vamos fazer uma nova agitação com a adição de 35 gramas do lúpulo Centennial. Então, com o nosso mosto a 80 graus, nós vamos fazer a adição de 35 gramas do lúpulo Centennial.
essa adição então para conferir aroma na nossa cerveja. Vou fazer um novo Whirlpool. E assim que o nosso mosto chegar a 25 graus, nós vamos fazer a transferência então para o galão fermentador. No momento nós estamos terminando a transferência do nosso mosto aqui para o fermentador. Nós vamos fazer então a inoculação da levedura. O nosso mosto no fermentador, já na geladeira, com temperatura controlada, no posto termômetro. Vou deixar na temperatura de 18 graus até a atenuação completa. Chegou o momento de fazermos a degustação da nossa Dark American Wheat Ale. Uma graça que eu quis fazer aqui. Eu tinha uns pacotes de trigo escuro sobrando, estavam para vencer. Eu pensei que queria fazer uma Dunkel. Tinha lúpulos americanos aí também que estavam sobrando. Falei, quer saber, vou fazer uma graça, fazer uma cerveja aí fora do padrão. Aí eu resolvi fazer essa Dark American Wheat Ale. A cerveja ficou com um resultado bem bacana aqui, tá? É uma American Wheat, só que ficou escuro. Botei os maltes escuros no final da mosturação, praticamente não contribuíram muito para o sabor. No aroma ainda se percebe um leve torrado, assim. No aroma ainda se percebe alguma coisa além do lupulado. Eu peguei leve no lúpulo também. A cerveja que ficou com 18 BU. Então um pouquinho do malte torrado aparece no aroma, mas no sabor ela é uma American Wheat. Uma cerveja aí com as características de uma American Wheat, uma cerveja bastante leve, refrescante, dá para tomar de balde. Estou gravando aqui meio às pressas essa prova aqui da cerveja, porque o barril está para acabar e já tomaram tudo. Então, cerveja que vai muito rápido. Ficou bem bacana, uma cerveja fora de qualquer estilo proposto, mas que ficou bastante agradável. Tá aí nossa Dark American Wheat Ale. Valeu, galera, até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like para apoiar o canal. Não deixe de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, clica ali no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E é isso aí. Até a próxima.